Pode deixar isso, que a gente arrocha daqui para frente, arrocha as notícias no Jornal da Cidade, para você que está em casa, que segue muito bem informado com a gente. Excelente noite para você, boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre, boa noite a todos. O HGF suspendeu a aplicação de dipirona endovenosa devido às reações adversas em alguns pacientes. A gente falou sobre isso aqui ontem no JC. Mas outros hospitais da rede estadual continuam ministrando o medicamento. Afinal, é seguro tomar esse remédio? Quais são os riscos da dipirona? Acompanhe na reportagem de Fernando Benevides. A Alba descobriu que tinha alergia à dipirona já depois de adulta, há cerca de 30 anos. Eu tive muita febre, né? Mas e não pude tomar essa coisa de dipirona, nem isso. A gente usou um outro medicamento, se não me engano, à base de paracetamol. Desde então, a aposentada passou a redobrar a atenção nos tratamentos de saúde. Sempre olhando ali, né, tendo cuidado de olhar se não tem aqueles componentes que me causam alergia, no caso de pirona, essa coisa. No último sábado, pacientes aqui do Hospital Geral de Fortaleza apresentaram reações adversas ao uso da dipirona endovenosa. Por isso, a unidade suspendeu a aplicação do medicamento. A Secretaria de Saúde segue investigando a situação. Desde então, não havia precedentes de casos como esse. A SESA informou em nota que continua administrando a substância em outros hospitais da rede estadual. A dipirona endovenosa é um dos remédios mais utilizados em unidades hospitalares, como analgésico e antitérmico. O médico e gestor em saúde, Álvaro Madeira, garante que é um medicamento seguro, mas as reações adversas dos pacientes do HGF precisam ser apuradas. Não há qualquer motivo para que a população fique em sinal de alarme. É para ter tranquilidade e saber que existe um sistema de farmacovigilância funcionando. Álvaro Madeira reforçou ainda a importância da dipirona no dia a dia de um hospital. O principal, acho que nesse momento, é tranquilizar a população e dizer que a dipirona é uma droga segura, já tem seu uso consagrado há muitos anos. O que de fato aconteceu naquela específica situação ainda está em investigação. Confira agora mais destaques do JC desta terça-feira. Secretário de Potengi, que já havia sido preso, é assassinado a tiros no centro da cidade. Família de Fortaleza fica horas impedida de sair de casa após queda de árvore. A entrevista com a candidata ao Senado pela chapa de Roberto Cláudio, Érica Amorim. E os preparativos para os 200 anos da independência com a volta do tradicional desfile da Avenida Beira-Mar. O Jornal da Cidade já começou. O secretário de Defesa Civil da cidade de Potengi foi assassinado hoje, no centro da cidade, que fica ali na região do Cariri. As informações com Hugo de Leon. Boa noite, Hugo. Olá, boa noite, Bianca, Alexandre, boa noite para todo mundo. Mário Gonçalves de Lima Filho, de 57 anos, foi morto dentro do próprio carro. 2 homens que estavam em uma moto de cor vermelha cometeram o crime. De acordo com relatos de parentes, a vítima vinha sofrendo ameaças recentemente. Mário tinha passagens pela polícia. Ele já havia sido preso anos atrás durante uma abordagem da PM na BR-116 em Brejo Santo. Na época, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que está apurando, investigando o crime. A Delegacia de Araripe, município vizinho de Potengi, investiga o assassinato. Qualquer informação que possa levar a polícia a capturar a dupla pode ser repassada para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública do Estado. O número é 181. A ligação é gratuita. Hugo de Leon para o Jornal da Cidade. E a polícia prendeu o suspeito de matar um empresário de Acopiara durante uma briga política no domingo. Mônica Damasceno, quem é esse homem? Conta pra gente. Boa noite pra você. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre, e a todos que acompanham o Jornal da Cidade. A polícia trabalha com uma linha
de investigação, segundo relatos, de que justamente isso, Sérgio Lacerda, que era um empresário do ramo da construção, foi assassinado a tiros depois de uma discussão política no centro da cidade de Acopiara. Ele teria sido assassinado por Jocélio, que é um vendedor de crediário e que também mora na cidade de Acopiara. Os dois estavam em um estabelecimento comercial quando a conversa começou, e depois dessa conversa começou a discussão. A discussão, infelizmente, chegou a tirar a vida de Sérgio Lacerda. A polícia agora continua investigando o caso que chocou toda a cidade e que também repercutiu no Brasil inteiro. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mônica. E um carro da PFOSSE, a Perícia Forense do Ceará, caiu em um açude nas margens da BR-226. Essa estrada liga os municípios de Independência e Crateús, no sertão dos Inhamuns. O motorista teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de ovelhas na pista. Ele sofreu apenas ferimentos leves e foi levado ao hospital de Crateús. O carro faz parte da frota de Fortaleza e realizava uma coleta de materiais nos núcleos do interior do estado. Agora a gente fala de esporte. Na coluna da Camisa 8 de hoje, Luiz Henrique Pontes comenta sobre o caminho que ainda falta para Fortaleza e Ceará permanecerem na Série A. Quem aí lembra daquele número mágico, aquela pontuação mínima que, de acordo com os matemáticos de plantão, deve ser alcançada para um time de futebol permanecer na Série A 2022? Faltando 13 rodadas para acabar o Brasileirão deste ano, Ceará e Fortaleza ainda precisam fazer uma boa caminhada até chegarem ao tão sonhado 45 pontos, que é o tal número mágico. Hoje o Leão está um pouco mais perto desse grande objetivo porque tem 30 pontos. O Ceará atualmente tem 28, vai ter que remar mais um pouco. Olhando assim, parece até que está fácil, né? Mas preste atenção, se liga agora na seguinte conta. Dos 13 jogos que faltam para o fim da Série A 2022, o Fortaleza precisa vencer no mínimo 5. Já o Ceará, que tem que ganhar pelo menos 6 partidas das 13 que faltam. Colocando dessa maneira, o cenário já muda de figura, né? Fica até mais fácil da gente entender o quanto vai ser difícil o Vovô e Leão permanecerem na elite do futebol brasileiro em 2023. Só para não passar batido também, uma comparação pegando como base a tabela de classificação atualizada. O Fortaleza soma 8 vitórias nessa Série A, 5 delas foram conquistadas nas últimas 6 rodadas. Já o Ceará, em 25 jogos disputados, só venceu 5. Detalhe, o time alvinegro não vence um jogo desde a 18ª rodada, quando bateu o Avaí por 1-0. De lá para cá, o time do Ceará coleciona 3 vitórias e 4 empates. Olhando esse recorte, analisando também o atual trabalho desenvolvido no PC pelo Vojvoda e em Porangabuçu pelo novato Lúcio Gonzalez, qual das duas equipes tem mais chance de chegar aos 45 pontos e assim evitar o rebaixamento para a Série B do ano que vem? Alguém aí em casa quer palpitar? Cuidado para não dar briga, tá bom? Boa noite para todo mundo, até a próxima. E ainda hoje você vai ver os preparativos para a volta do tradicional desfile de 7 de setembro nas ruas de Fortaleza após 2 anos. E a entrevista com a candidata ao Senado pela chapa de Roberto Cláudio, a Érica Amorim.
Volta direto dos estúdios do JC Eleições, que hoje recebe a candidata ao Senado pelo PSD, Érica Amorim. Candidata, seja bem-vinda, excelente noite para a senhora. A nossa entrevista terá 10 minutos de duração, serão contados a partir de agora. Primeiramente, seja bem-vinda. Eu gostaria de saber qual deve ser a marca que a candidata Érica Amorim pretende imprimir no Senado, caso seja eleita senadora da República. Boa noite, um prazer, Alexandre, estar aqui. E eu quero dizer que, senadora, eu quero levar para o Senado Federal, primeiro, a figura da mulher no espaço de poder. Que lugar de mulher é onde ela quiser estar, mas também é na política. Nós também precisamos estar nesses poderes. Nós também podemos e devemos legislar e contribuir com a legislação para que ela seja mais firme, para que ela seja mais justa, para que ela atue mais fortemente nas principais causas que assolam a nossa sociedade com relação à fome, à pobreza, à miséria, às violências que parte de nós, que somos mais da metade do eleitorado, sofremos e sabemos, sentimos na pele. Eu quero representar as mulheres, mas eu quero também ser voz da infância e adolescência, quero ser voz das crianças com doença rara, as crianças atípicas, das pessoas com deficiência, quero levar para o centro do debate a juventude que vive o desemprego, que precisa de mais oportunidades. E eu quero ser essa voz da mulher comprometida, da mulher que chega e sabe que faz e que dá conta e faz bem feito. A senhora falou sobre a importância da voz das mulheres na política, mas a gente tem aí, de um lado, a necessidade de aumentar essa representatividade das mulheres. E do outro lado, um desinteresse por parte dos partidos, muitas vezes, em fortalecer essas candidaturas. O que a senhora acha que a gente precisa, qual caminho precisamos trilhar para que a gente tenha uma presença e até um interesse maior das mulheres por esse setor tão importante que é o da política? A mulher precisa se ver representada. A gente precisa de mulheres nos espaços de poder, em todos os espaços. Quanto mais mulheres estiverem ocupando esses espaços, mais as mulheres vão se identificar com esse espaço, que também é nosso por direito, mas que infelizmente quando se olha, se vê só a maioria homens. Nós não estamos representados em mais do que 20%, né? Nas casas legislativas, por exemplo, é 10%, em média 15%, e não mais que isso. Então, isso é muito desigual. E isso, para muitas, pode representar um ambiente que não é para nós. Então, quanto mais mulheres chegarem a esses espaços, vão poder incentivar o olhar da mulher para entender que esse espaço também é para ser ocupado por nós. E, certamente, é uma responsabilidade nossa, enquanto mulheres na política, de estimular, de trazer a mulher para o centro do debate e para o centro também de decisão, para ela participar de forma ativa nas decisões e conduções da política do nosso país. O espaço que a senhora ocupa agora inicialmente seria do candidato pelo PSDB, o Amarílio Macedo. Acabou que não pôde participar, não pôde ocupar esse cargo, depois veio a enfermeira Ana Paula, que desistiu, e depois veio a senhora, já chegou inclusive com a campanha já andando. Queria que a senhora falasse um pouco do contexto da escolha do seu nome para disputar essa disputa pelo Senado Federal. Olha, o meu sentimento é de muita alegria e de muita honra, um dever muito grande de representar as mulheres do nosso estado. Quando eu fui convidada enquanto mulher que milita na política pelo protagonismo da mulher, para que a mulher tenha mais espaço de influência, de vez, de voz, de decisão. E eu senti, de fato, me senti desafiada a essa representação, mas também de abraçar com todas as forças esse espaço que não é fácil realmente ser concedido a nós e de levantar essa bandeira. Nós podemos ter, sim, uma mulher representando o nosso Ceará. Por que não? Porque ter apenas 3 senadores, 3 homens nesse espaço. As mulheres, elas contribuem diariamente com as políticas públicas, elas contribuem no dia a dia, elas hoje integram e são maior parte nas universidades, elas são comprometidas, elas são honestas e elas têm sim muita capacidade e podem qualificar a política. Então eu acredito que a gente precisa avançar nessa pauta e oportunizar mais mulheres. É por isso que eu estou aqui, para cumprir com esse papel de trazer
para o centro do debate a possibilidade e o dever da mulher de contribuição, mas também de dizer que nós precisamos avançar nessas pautas e permitir que mais mulheres tenham acesso a esses espaços de poder. Nos próximos anos, o povo brasileiro espera que assuntos realmente importantes e relevantes para a nossa sociedade sejam colocados em pauta. E eu vou tratar alguns deles aqui até para que a senhora possa se posicionar sobre eles e o eleitor saber qual a sua posição em relação a isso. Primeiramente, seria uma reforma tributária. Qual o modelo ideal para que a gente tenha uma tributação mais justa no país? A meu ver, nós precisamos sim tributar menos o consumidor, menos os consumos, né, tirar esse peso da carga tributária sobre o consumo e, de fato, ampliar a tributação ou levar essa tributação mais para quem tem mais condição, para quem tem as grandes fortunas, como defende, né, o Ciro Gomes, que é o nosso irmão cearense. Eu acredito que a gente precisa tratar com justiça, com mais justiça social, essa questão da tributação. E da forma como está, isso não acontece. Então, acredito que a gente deve avançar sim nesse tema e avançar buscando mais justiça, colocando uma tributação maior para quem tem mais, mas para quem tem menos a gente tem que aliviar, diminuir. Em relação à nossa legislação, também precisamos reformar nossas leis para diminuir as injustiças, os casos de impunidade. O que nós precisamos, na sua opinião, fazer para também ter punições mais severas para quem comete crimes mais graves? Certamente. Nós precisamos atuar em fortalecer o sistema judiciário para que ele possa atuar de forma mais célere e de forma que não permita que os crimes, os principais crimes que assolam a nossa sociedade, os principais crimes de violência, os principais crimes envolvendo corrupção, envolvendo esses problemas que são graves e que, infelizmente, são muito reais na nossa sociedade, sejam tratados com celeridade e sejam tratados também de forma mais igual, né? Eu falei sobre isso na outra entrevista. A gente tem um sentimento, muitas vezes, de que muitas leis só funcionam para as pessoas pobres, e isso é lamentável. Nós precisamos fazer que as leis sejam cumpridas para todos, mas também que haja um sistema que haja com rapidez e que não permita impunidade no nosso país. Redução da maioridade penal seria uma solução para isso ou não? Poderíamos pensar em outras opções? Eu acredito que nós precisamos tratar das raízes dos problemas, que agir com uma medida, prender um jovem que muitas vezes não teve estrutura, não teve a base que deve ser concedida pelo Estado, pelos governos, de estudo, de assistência, de alimentação, de um desenvolvimento saudável e de tantas outras condições que pela Constituição deveriam estar garantidos, e que a gente achar que colocar ele, trancar ele lá num lugar e depois dizer que vai trabalhar um programa de ressocialização, enfim, qualquer outro programa que o insira e que trate e cuide dos problemas que o levaram àquilo, a gente não tratar da base não vai resolver. Então, é preciso investimento, é preciso tratar da base, estruturar a educação do nosso país para que ela funcione de fato para todos, gerando oportunidade para a juventude no futuro. É preciso trabalhar programas sociais que auxiliem as famílias a resolver os principais problemas de álcool e drogas do nosso país, que as famílias tenham condição de se autossustentar e não tenham que fazer a violência de levar e de colocar as crianças nas ruas, vivendo a vulnerabilidade do trabalho infantil, da exploração sexual, que infelizmente é um mal que ainda assola a nossa sociedade. E aí, quando a gente tratar essa base, a gente não vai precisar aprender ou mudar a legislação para colocar um menor, uma adolescente em um local ali preso. A gente vai ter que cuidar dos principais problemas na raiz. Exato. A senhora tem alguns segundos finais para mandar uma mensagem para o seu eleitor. Eu quero agradecer a oportunidade, eu quero dizer que eu sou Érica Amorim, sou mãe de 3 filhos, casada há quase 25 anos, sou cristã. Acredito que nós, mulheres, devemos atuar na política, trazendo para a política a nossa sensibilidade, mas especialmente o nosso compromisso
compromisso da mulher que entende que as mulheres sofrem muitas violências ainda, falta de assistência com relação ao contexto de escola, de saúde, e que tudo isso precisa ser levado à pauta e ser levado a sério. E eu quero ser essa mulher que vai levar esses principais temas para Brasília, que vai levar para o Senado Federal essa voz, as pessoas que sofrem, que precisam de representação. Érica Amorim, 555. Obrigado, candidata. Lembrando que todo o conteúdo do JC Eleições está disponível no canal do YouTube do GC+. E toda terça e quinta tem entrevista ao vivo às 4 da tarde na Jovem Pan News Fortaleza, com transmissão simultânea pelo YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. De volta aos estúdios do Jornal da Cidade com você, Bianca. Obrigada, Alexandre. Obrigada, candidata, também pela participação. O JC faz agora uma pausa e, na volta do intervalo, a lista completa das ruas que serão bloqueadas e quais servirão como desvios em todo o percurso do desfile de 7 de setembro aqui em Fortaleza. O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou a suspensão imediata da venda de todos os celulares da marca iPhone no Brasil. Mônica Damasceno, o motivo é aquele que já vem gerando polêmica desde o lançamento do modelo 12, que é a falta de carregador acompanhando o telefone? Isso mesmo, Alexandre, o motivo é exatamente esse e agora trouxe consequências para todos os outros modelos, porque, como você falou, o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou a suspensão da venda de todos os iPhones no país que não tenham os carregadores. Para além disso, também a cassação do registro da Anatel da venda dos iPhones 12. A pasta também multou
a Apple em mais de 12 milhões de reais. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União em um processo que foi instaurado pela Secretaria Nacional do Consumidor ainda em dezembro do ano passado. A Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, destacou também que a Apple já foi notificada e também já foi chamada a atenção por PROCONs aqui de Fortaleza, de São Paulo, de Caldas Novas e que mesmo assim continua vendendo os aparelhos. A Senacom ainda ressaltou que a Apple pode sofrer punições ainda maiores se não resolver esse problema. É isso, eu volto com vocês. Obrigada, Mônica. Bom, e amanhã é feriado de 7 de setembro e você confere agora o que vai abrir e o que vai ficar fechado aqui em Fortaleza. Tá tudo no telão, olha só. Os shoppings irão funcionar normalmente nesta quarta-feira, viu? Lojas, quiosques, praças de alimentação e também entretenimento. Supermercados e farmácias também abrem. Já os bancos não. Serão permitidas apenas as operações em caixas eletrônicos. As unidades da Enel irão fechar. O Metrofor vai operar em horário especial e para conferir quais são, basta acessar o nosso portal de notícias, ugcmais.com.br. E logo de manhã, a programação de muitos fortalezenses será o tradicional desfile de 7 de setembro, que voltará a ser realizado após 2 anos. O esquema de trânsito contará com bloqueios e desvios de algumas ruas importantes até. Você vai conferir quais são agora e também pode tirar as dúvidas acessando o QR Code, que vai ficar aqui, no cantinho da tela, durante toda a reportagem. O tradicional desfile de 7 de setembro na Avenida Beira-Mar volta a acontecer nesta quarta-feira, após 2 anos sem ser realizado por causa da pandemia. A programação do bicentenário da Independência está marcada para começar às 7:45 da manhã. Depois de um tempo sem desfile, voltamos ao desfile tradicional, o percurso tradicional do nosso 7 de setembro. Saída da tropa aqui perto da região militar, né? E depois revista da tropa com a governadora. E depois o desfile na Beira-Mar, né, com um palanque colocado ali no Clube Náutico. Quase 9.000 pessoas vão desfilar, representando as Forças Armadas, os órgãos de segurança pública, escolas da rede estadual e municipal e particular. Quase metade do público de civis. Para que o desfile aconteça da melhor forma possível, foi montada uma força-tarefa entre os órgãos da segurança pública, AMC e Corpo de Bombeiros, que se reuniram nesta terça-feira para os ajustes finais deste evento. A operação da Autarquia Municipal de Trânsito irá contar com 173 agentes espalhados pelo percurso dividido em área de concentração, cortejo e dispersão. Para evitar os congestionamentos, a orientação da AMC para os que vão prestigiar o evento é a utilização de ônibus ou transporte de passageiro por aplicativo. A operação já se inicia a partir de hoje, 11 horas da noite, com coibição de estacionamento na Avenida Beira-Mar. E a partir de amanhã, 6 horas da manhã, que a gente realmente começa as interdições das vias. Aí vai compreender toda a Alberto Nepomuceno, a partir da Dr. João Moreira, a Pessoa Anta, Almirante Barroso, Historiador Raimundo Girão e a Avenida Abolição, até ali na altura da Via Expressa. Principalmente no que a gente se refere ao sentido, na questão da abolição, no sentido Mucuripe Centro. Já com o sentido contrário, todos os sentidos vão estar bloqueados, Almirante Barroso, Pessoa Anta, no trecho compreendido ali entre a Cefaz, Mercado São Sebastião, até a Barão de Sturdat. Já para os que não vão ao evento, a AMC orienta a utilizar outro caminho, como as vias alternativas. Como, por exemplo, quem vem do sentido Centro Mucuripe, utilizar Monsenhor Tabosa, depois utilizar vias como Dom Luiz e Santos Dumont e Padre Antônio Tomás. E já no sentido contrário, utilizar vias como a Avenida Dom Luiz e outras paralelas, com o Tenente Benévolo e o deputado Moreira da Rocha. JC termina aqui. Excelente noite para você e até amanhã. Você fica amanhã com o Miguel Anderson Costa e a Luciana Ribeiro no Balanço Geral amanhã. Agora você assiste ao JR, na sequência Amor Sem Igual e também Reis. Boa noite, até amanhã.